Bom, vamos lá para o capítulo 23. É o segundo livro de Samuel. Como eu já disse outras vezes, é uma coisa só praticamente, o primeiro livro de Samuel, o segundo, o primeiro livro de Reis, segundo, é uma coisa só, a história dos reis, não é? Lá, a partir de Reis 1 e 2, nós vamos ter 400 anos contados em 47 capítulos. Então, tem mais coisas acontecendo, foram histórias pinçadas pelos autores, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas temos a certeza que foram escritos em diversos momentos, né? Como aqui nós não temos uma ordem também, aqui Davi vai dar as últimas palavras, depois ele ainda vai enfrentar algumas coisas no capítulo 24, aí vai acontecer alguma coisa também no primeiro capítulo de Reis, do primeiro livro, mas aqui as últimas palavras para ficarem registradas, próximas deste bonito Salmo 18. Esse texto do 22 está no Salmo 18, passamos ontem, ele é muito lindo, né? Tinha que passar rapidamente, porque tem um conteúdo muito grande. Davi gasta mais tempo comparando os Salmos 17 e 18, agradecendo a Deus, louvando a Deus, do que pedindo e reclamando. Que assim sejamos nós, que gastemos mais tempo agradecendo do que pedindo e reclamando. As últimas palavras. Minha pergunta, quais seriam as suas últimas palavras? Se você soubesse que aquelas seriam as últimas palavras, não vamos ser muito drásticos, né? Mas que você não vai mais encontrar aquelas pessoas, vai mudar para outro lugar, muito difícil de poder encontrá-las ou vê-las novamente. Quais seriam as suas últimas palavras? E vamos também para um leito, né, de dor. Ali você sabe que sua vida está escapando aos poucos, né? O fôlego de vida está quase nas mãos de Deus já. E o que você diria? Suas últimas palavras para a esposa, para o marido, para um filho, para um amigo, para um inimigo. Quais seriam suas últimas palavras? Davi escolheu bem aqui as suas palavras. Eu creio que ele deve ter falado muito mais, é claro, mas isto está relatado aqui. E ele começa assim: palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Aqui um pequeno elogio, né? Que Davi se coloca. Por quê? Porque ele foi muito abençoado. Na realidade, dizer que eu fui abençoado não é um elogio, né? É um aspecto de gratidão. Então essas últimas palavras começam com uma gratidão. O homem que foi exaltado cuidava das ovelhas do pai e de repente estava sentado no trono de Deus. E esse período aqui não foi nada de paz e tranquilidade. Ele teve que fugir várias vezes, teve que se esconder, quase morreu e tantas coisas aconteceram. Mas quem era Davi? Um simples pastor virou um rei de Israel. Nem era bonito, a Bíblia nunca fala que ele era bonito. Ela diz que Saul era bonito, que Absalão era bonito, né? Mas que Davi era bonito, não. Mas Davi tinha esta bênção de Deus. É melhor ter a bênção de Deus do que ser bonito, né? Aos olhos humanos, né? É melhor ter a bênção de Deus do que ter um cargo elevado. Neste caso, ele foi o rei. Foi exaltado. E ele disse, fui exaltado até mais do que devia, não é? Filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, de Jacó. Ora, todos nós somos ungidos de Deus para cumprirmos as suas orientações, as suas ordens. Todos nós fomos escolhidos por Deus, não é? Todos fomos escolhidos por Deus. Todos. Não há um grupo que foi escolhido e um grupo que não foi escolhido. Todos nós fazemos parte deste grande grupo que foi escolhido por Deus. Alguns não escolhem a Deus. Tem muita dificuldade de escolherem a Deus. Falam em Deus, mantêm as Bíblias abertas em casa, mas não escolhem a Deus para ser o primeiro na sua vida. Davi escolheu. E por isso ele pode dizer essas palavras: eu fui um homem abençoado, eu fui um homem exaltado. Não é? Eu tive que escrever salmos que tocaram Israel por causa da minha experiência. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio a sua palavra, e a sua palavra está na minha língua. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. Esse é um privilégio muito grande. E hoje podemos recitar
este poema aqui, nessas últimas palavras, em nossa vida, como Deus pode falar por você hoje? Deus fala por você hoje? Agora mesmo aqui, no intervalo da gravação, eu estava vendo algumas mensagens, e a mensagem da Silvana, um abraço para ela, uma das líderes de jovens da minha igreja, onde eu sou pastor aqui no Morumbi, São Paulo. Ela diz, olha, eu estava conversando com a minha chefe, né? E ela está um pouco afastada de Cristo, é de uma outra denominação, e ela gosta muito de música, e eu passei algumas músicas para ela estar animada, falei um pouco sobre Jesus, e de repente eu a ouvi escutando as músicas que eu tinha mandado para ela. Estão tocando o coração dela. Que maravilhoso, né? Aqui, a Silvana, né? Ou nessa circunstância, a Silvana foi usada por Deus. A palavra do Senhor foi através dela. E assim, quando falamos para os outros de Deus, é a palavra do Senhor. Mas, quando andamos na vida, quando fazemos compras, quando estamos no trânsito, quando estamos na escola, no trabalho, conversando em casa, com os vizinhos, nós também podemos falar a palavra de Deus? Claro que podemos falar. As pessoas poderão sentir, não é? Saber e sentir que ali está um coração diferente. Está sendo dirigido por um poder maior do que ele mesmo. Porque as palavras estão tocando. Você já aconselhou alguém ou ouviu alguém, né? E disse poucas palavras. E a pessoa, nossa, o seu conselho foi muito bom. Nós podemos ser essa transmissão da palavra de Deus, podemos ser este veículo pelo qual Deus fala. Então nós podemos ser como Davi e dizer, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Uma mãe que fala docemente com o filho, mas energicamente para corrigi-lo, com justiça e misericórdia. Um marido que fala com sua esposa e a inspira para ser uma pessoa melhor. Uma esposa que ali aborda o marido com palavras que possam edificá-lo. Pais que edificam os filhos com as suas palavras. Então basta permitir que as palavras de Deus passem por nós. Nós podemos fazer isso. Verso 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. O Deus de Israel, a rocha de Israel, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz, né? A rocha é como a luz da manhã. São vários exemplos que eles estão acostumados a ver, né? A rocha, a luz da manhã, né? É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens. Você já pode até imaginar isso, né? Já vai pintando o quadro, amanhã sem nuvens, o sol saindo, o céu azul, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Aqui está tudo aqui para a gente entender, né? Esse Deus maravilhoso que é a rocha, é onde eu posso edificar o meu edifício, onde eu posso construir a minha habitação, onde eu posso usar como fundamento da minha vida. O Senhor é rocha eterna. E diz aqui que Ele é como a luz. É a luz da manhã, quando o sol sai. Então, como o sol, depois da chuva, né, num dia sem nuvens, e faz a erva crescer. Essa é a relação de Davi com Deus. E pode ser a nossa relação com Deus também. Por que não? É isso que Ele quer. Na realidade, Ele quer isso, né? Nós, muitas vezes, que fugimos para cá, para lá, para cá, para cá. Mas que palavras maravilhosas, né? Não está assim com Deus a minha casa? Eu não vivo isso? Eu sou a palavra de Deus para as pessoas? Não é? Eu o vejo como o sol da manhã, ilumina a minha vida, que faz a erva crescer depois da chuva, porque a água é importante para isso. Então, não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Quando Deus estabelece uma aliança eterna com alguém, sabe o que é? É porque a pessoa quis estabelecer uma aliança com Deus também. Deus estabelece sua aliança, mas ela só tem valor para a minha vida se eu aceito. Não é? A pessoa quer se casar comigo, não é? Mas se eu aceito, está tudo bem. Se eu não aceito, não tem casamento. Ou se eu estou fingindo que gosto e me caso e depois me separo. A aliança com Deus, ele diz assim, é eterna. Deus não muda. Sabe quem muda? Você e eu mudamos.
Mas Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo, diz o profeta. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é assim. Quer fazer uma aliança com Deus, aliança eterna? Mantenha-o como a luz da sua vida, como a água que cai, como a erva que cresce e que depende do sol, da luz, da água. Nós somos esta pequena erva, essa pequena semente, né, que Deus cuida. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Quem prospera a minha salvação e a minha esperança é o Senhor. Porque Ele me dá a salvação. E Ele me coloca um alvo lá na frente para que eu viva com esperança. Porém, os filhos de Belial, né, agora ele está falando sobre o juízo. Os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Eu costumo dizer que há pessoas que parecem que estão enroladas com arame farpado. Por onde passam, machucam, né? Você não pode tocá-las, não pode abraçá-las, porque vai sentir dor. Aqui ele está dizendo que os filhos de Belial, as pessoas sem caráter, serão lançados todos fora como espinhos que não podem ser tocados. Não tem relacionamento. Como é importante manter os relacionamentos da família, no trabalho, na igreja também. Mas qualquer que as tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Tocam? Ah, não serve, vamos queimar. São as últimas palavras de Davi. E aqui o capítulo relata os valentes de Davi. E fala vários nomes, né? 3 em especial, divide em 30, em 3, você vai ler aí, vai ver que interessante. Josebé, Basebete, nome complicado, diz que ele é um valente de Davi, por quê? Porque ele brandiu com a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Forte. Eleazar, não é? Sem cansar, trabalhou com a mão pegada à sua lança, que quando terminou a guerra, ele não conseguia soltar a mão da lança, de tão forte que estava ali, ou da sua espada. E Sama, filho de Agé, também onde que havia muita lentilha, na terra onde havia muita lentilha. Esse Sama, diz aqui a Bíblia, no meio daquele terreno, defendeu arduamente aquela colheita de várias pessoas e efetuou grande livramento. Fala de outros homens e conta uma história interessante aqui também. Davi suspira, ai, se eu pudesse beber da água da fonte que está em Belém, né? Na porta de Belém, se eu pudesse, água boa, fresca. É um suspiro, ele não faz um pedido aqui, ele suspira, como alguém suspira, se eu pudesse, mas não está assim, talvez dizendo para alguém fazer isso. E alguns dos seus soldados leais saíram e foram buscar água. Só que para passar para lá, eles deveriam passar pelos inimigos. E esses soldados foram e trouxeram água. E quando levaram a água, Davi, você falou da água, está aqui a água do poço lá da porta. Você pode beber. Ele disse, como eu vou beber essa água? Como é que eu vou beber essa água? Vocês passaram perigo de morte. Eu vou derramar essa água na terra. Eu não mereço isso. Não mereço o sangue de vocês. Essa foi uma atitude maravilhosa, espetacular. E outros aqui são mencionados na batalha. Que você e eu possamos estar bem ligados com Deus. Que as nossas palavras de ânimo sejamos a palavra de Deus para as pessoas, para o esposo, para a esposa. Vamos manter no lar um clima agradável. E eu gostaria de orar com você no final deste nosso programa. Pai querido, nós gostaríamos que as pessoas participassem desta oração. Então, neste momento, que cada um diga um agradecimento especial. Também, Pai, temos assuntos não resolvidos, dilemas, interrogações no nosso coração. Aqui estão os nossos pedidos. Agora, Pai, que já te louvamos, pedimos, nós queremos orar por todos que estamos ligados nesse instante. Por todos que têm alguma necessidade especial. Mas oramos especialmente para que o Senhor nos faça a
tua palavra para as outras pessoas. Que o Senhor nos faça sermos a palavra pronta, preparada, que possamos influenciar positivamente as pessoas desta forma, que possamos ter o tom adequado, as palavras certas para tocar e transformar pessoas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.